mais uma vez bem-vindos ao Conservatório Imperial. No vídeo de hoje vamos responder um amigo nosso e falar sobre a família dos instrumentos musicais e a relação dela com a regência. Antes, gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto pelo Instagram do Conservatório Imperial. A descrição está aqui embaixo. Quem já está nos acompanhando por lá já viu que nós estamos com esse cenário novo, cenário novo aqui, na verdade é a minha biblioteca, aqui onde eu estudo, né? E parte dos nossos livros estão aqui, vou falar mais sobre isso. Antes de eu iniciar este tema, vou pedir para vocês acompanharem até o final, que eu vou mostrar para vocês. Vou falar uma questão sobre instrumentos musicais, sobre sua evolução, muito interessante, onde vocês vão conseguir ver coisas que raramente se vê. Porque não está nem em português isso que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão gostar muito. É bem raro isso, tá bom? Vamos à aula. Esse formato que eu estou adotando aqui, vocês vão ver que eu estou bem informal. Às vezes vou até tomar um gole de água, vou interromper um pouco. E quero fazer assim, nesse formato bem informal, para ter um pouco mais de proximidade de vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, podem deixar aqui e a gente vai se falando. E assim que eu puder, eu vou responder para vocês. Não se esqueçam, acompanhem até o final, porque lá eu vou falar algo muito interessante, que eu acredito que vocês vão gostar. Vamos lá. Isto tem muito a ver com teoria musical, tá? O que acontece com a teoria musical? A teoria musical ela é formulada por teóricos, certo? Então existem diversas visões, diversas teorias, que nós vamos acompanhar por aqui. Eu vou apresentar para vocês uma delas. Podem existir outras visões diferentes desta que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeira família dos instrumentos musicais. Cordas. Eu não estou dizendo que foi a primeira a ser inventada, até porque existe uma discussão muito grande, né, em relação se a música vocal precedeu a instrumental, né? Isso é uma coisa, mas a gente já nasce chorando, já nasce, tá, mas uma coisa é conversa, comunicação, choro, outra coisa é música. Música é tudo aquilo que a gente faz com intenção de ser música, tá? Uma coisa é uma criança chorando, mas ela não tem a consciência plena de que ela é música, que aquilo é música neste sentido que nós estamos falando. Então, por isso, a discussão se a música vocal precedeu a instrumental é muito longa, então nós não vamos entrar nisso. Nós vamos falar, né, de um sentido mais teórico para que você, que quer aprender a reger, tenha outros olhos na orquestra, tá bom? Entenda a orquestra com maior profundidade. Bom, vamos lá. Família das cordas. Veja bem, cordas. Nós temos a primeira classificação aí da família das cordas, que são as cordas flexionadas. O que são família de cordas flexionadas? São todos aqueles instrumentos que a gente utiliza o arco. Essa é a dica número 1. Se você estiver fazendo algum concurso, por exemplo, preparei muitos alunos para fazer vestibular de música, né? Então eu ensinava família das cordas flexionadas, todos os instrumentos que usam arco, tá bom? Violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo, já vou falar mais porque ele pode ser usado também no pizzicato, como os outros também, né? Contrabaixo, viola da gamba, viola da braccio, todo instrumento que tem o uso de arco, ele é de corda flexionada. Os instrumentos de corda flexionada são os instrumentos que eu trabalho aqui no ateliê Cammoyan, ajustando, restaurando, tá bom? Então, primeira classificação, cordas flexionadas, instrumentos de arco, pode imaginar dessa forma. Segunda classificação da família das cordas, cordas dedilhadas. O que são cordas dedilhadas? São instrumentos como alaúde, violão, a harpa. Estes instrumentos, eles vão se classificar como instrumentos de cordas dedilhadas, tá bom? Porém, pode acontecer de alguns instrumentos, como os da primeira categoria, instrumentos de cordas flexionadas, serem utilizados no pizzicato. Pizzicato, com 2 Es, significa beliscado em italiano, tá? E o que acontece? Eles também podem ser beliscados, então eles também podem ser dedilhados. Só uma coisa aqui, como eu dei aula há muito tempo disso, eu vi que as pessoas confundiam muito isso.
Uma coisa é quando a gente fala em violino, viola, violoncelo, contrabaixo, que dedilhado você está usando. E nós estamos nos referindo ao número dos dedos da digitação, tá bom? No espelho. Eu vou fazer a digitação assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Ou seja, as notas são as mesmas, mas a posição dos dedos. Mas a gente tocava com arco. Então, essa palavra pode ter dois significados. A classificação dos instrumentos de cordas dedilhadas e o número do dedilhado. Não confundir. Violino, viola, violoncelo e contrabaixo também podem ser, né, instrumentos que a gente utiliza o dedo para tocar, tá bom? Ou seja, eles podem estar aí em uma classificação híbrida, tá? Então, vamos para a terceira categoria. Entenda bem, você já está começando a compreender a orquestra de uma maneira diferente, né? Interessante. Cordas percutidas. O que seria corda percutida? Piano. O piano e todos os instrumentos da sua família. Depois a gente pode fazer um vídeo falando só sobre isso. O que acontece é mais ou menos o seguinte: nós temos lá o piano, certo? E quando a gente dedilha no teclado, nas teclas do piano, existe um martelo lá dentro do piano que vai percutir a corda. Por isso, o piano, nós chamamos, ele está classificado em corda percutida, tá bom? É uma espécie de um martelo que bate na corda. Tanto é que eu já vi teóricos, tá? Eu não uso assim, acredito que não tem essa necessidade de colocar o piano na percussão, porque é corda percutida, na classificação da percussão. Já já a gente vai falar um pouquinho dela, mas vocês vão entender com maior profundidade, ou seja, corda percutida, o piano. Então nós tivemos a corda flexionada, corda dedilhada e corda percutida, que é o piano. E nós temos aí uma outra classificação, tá? Que seria a corda pinçada, que ela é ativada com um plectro, que seria o cravo, né? O cravo quem já acompanha muito a gente, é um instrumento muito utilizado no período barroco, né? O período barroco é aquele período que vai de 1600 ou 1620 até 1750, né? A gente ouviu muitas obras de Vivaldi, de Bach, é muito presente o som do cravo. Eu nunca ouvi o som do cravo. Coloca no YouTube, aqui mesmo no YouTube, Cravo Bem Temperado de Johann Sebastian Bach. É um sistema diferente, é um sistema de pinça. Tanto é que o som do cravo, ele não tem aquela continuidade. Ele é um som pam, e some muito rápido. Até por isso, quando os instrumentos no período barroco seguravam uma nota maior, ele ficava fazendo ornamentos, né? É um desses motivos que os compositores usavam essa estrutura. O cravo, depois, ele foi caindo em desuso, tá? Até pela sua complexa estrutura, é muito difícil, né? O sistema, hoje pode não ser assim, mas era muito utilizado pernas de ganso para plectrar a corda, e é um instrumento que no seu estado barroco, ele precisava ser afinado com muita frequência. Era um instrumento que vamos tocar, por exemplo. Esse é um dos motivos que no período barroco as peças não ficam mudando tanto de tonalidade. Então o que acontecia? Você pegava lá, afinava Mi maior, né? Mi maior, 4 sustenidos. Para a gente tocar Primavera de Vivaldi, afinava em Mi maior. Se fosse trocar tonalidade, o cravista não consegue fazer aqui. Tinha que alguém lá e afinar o cravo. Ou seja, ele é um instrumento que tem algumas limitações. Eu acho ele lindo, eu acho o cravo lindo, né? O dia que eu encontrar um cravo antigo, original, e tiver espaço, eu teria um cravo, né? E o que acontece? Este é um instrumento desta família, corda plectrada, corda pinçada, tá bom? Então nós tivemos aí, na família das cordas, 4 categorias. Existiam diversos outros instrumentos que estavam dentro dessa categoria. Por exemplo, eu falei na corda flexionada, né? A viola da gamba, viola da braccio, gamba em italiano é perna, né? Viola da gamba, viola que se usa entre as pernas. Viola da braccio, viola da braço, né? O que acabava acontecendo? Muitos desses instrumentos, só uma curiosidade aqui, tinham as chamadas cordas simpáticas. Um exemplo rapidamente, bem rápido. Se você estiver tocando violino e tocar a corda solta, sol do violino,
e tiver outro violino ao lado, que tem uma corda sol livre, não está presa, afinada na mesma frequência, essa corda vai vibrar também, sozinha, sem ninguém ir lá. Isso acontece com qualquer coisa, até com estruturas na construção civil. Então, isso se chama vibração por simpatia. Muitas dessas violas da gamba e da Bradshaw tinham milhares de cordas simpáticas dentro dela, embaixo do cavalete, ou depois, né, do espelho, que você não dedilhava, ela só estava ali para vibrar, tá? No geral, eram instrumentos que tinham uma intensidade muito mais suave. Não eram instrumentos com a pujança do violino, né? Tanto é que quando o violino começou a ficar já com uma estrutura semelhante, não igual a que nós conhecemos, houve aí um certo duelo entre violino, viola da gamba e viola da Bradshaw. Em algumas regiões o violino não era um instrumento novo. Isso eu estou falando do século XVIII, mais ou menos, no começo do século XVIII, talvez até no século XVII, né? E se vocês quiserem eu posso contar um pouco para vocês como foi isso, os personagens que falavam isso, como que foi. É só pedir aqui nos comentários que eu falo, tá bom? Bom, falei um pouco para vocês da família das cordas. As cordas compõem a base da orquestra sinfônica, tá bom? Tanto é que na posição da orquestra elas estão aqui na frente, tá? Nós temos a orquestra sinfônica. E aí nós vamos falar agora dos instrumentos de sopro. Essa é a primeira classificação que eu vou falar para vocês, né? Pode ser que muitos já tenham ensinado assim, eu acredito, mas eu formulei essa primeira classificação, essa primeira divisão, né? E comecei a ensinar meus alunos assim. Não estou dizendo que foi invenção minha, né? Hoje as palavras são muito mal compreendidas. Acabei formulando, que é sopros mecânicos e sopros humanos. Já vi alguns teóricos, já vi gente ensinando assim, mas bem raro, na verdade, né? Então eu acabei formulando essa forma de ensinar. Sopros mecânicos, nós temos instrumentos como o órgão de tubo. O órgão é um instrumento de sopro. Então, na medida em que você vai aprender muito, o órgão é o rei dos instrumentos musicais. Ele chega a ter de 1 a 5 até 6 teclados, diversos registros aqui que se assemelham ao timbre de vários instrumentos e pedaleiras monstruosas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o órgão de tubo mesmo, o rei, né, dos instrumentos musicais. Muitos desses órgãos são muito complexos de tocarem, porque quando você aperta a nota no teclado, ela não sai na hora, ela tem uma distância entre o que foi tocado e o que está soando, né? Tem um delay, vamos dizer assim. Então você está aqui tocando uma coisa e está ouvindo outra. É bem complexo, não é simples tocar esse instrumento não. Esse é um instrumento de sopro mecânico, tá bom? Outros instrumentos de sopro mecânico, vou dizer dessa forma, toda a família do acordeon, né? O acordeon é um instrumento de sopro mecânico, não tem um músico soprando ali. Bandolhon, os instrumentos de foles, nesse caso, são instrumentos de sopro mecânico. A classificação deles é de sopro mecânico, né? Muitas das orquestras às vezes fazem um ensaio um pouco mais interativo e fazem assim, orquestra nesse caso não tradicional, não agora vai tocar só os sopros, né? Seria a hora do acordeão tocar, porque ele é um instrumento de sopro mecânico, tá? E nós temos aí uma classificação, um instrumento híbrido, que ele está entre o sopro humano e o sopro mecânico. Vamos ver se vocês adivinham qual é. Gaita de foles. Porque você ao mesmo tempo tem o fole ali e ao mesmo tempo o folista, ele assopra, o gaitista de fole, ele assopra, tá? Então esse instrumento que é muito conhecido ali na Escócia, ele é um instrumento híbrido, é um instrumento entre o sopro mecânico e entre o sopro humano, tá bom? Agora nós vamos pegar a classificação de sopro humano e vamos entrar nela, que nós temos muitos instrumentos. Vou falar dos que nós mais conhecemos hoje. Muitos deles se perderam nos séculos, tá? Também muitos de corda se perderam nos séculos. Só vou contar aqui para vocês a história de dois instrumentos que me vêm à cabeça
que praticamente se perderam, praticamente não, se perderam no século, né? Que são instrumentos assim muito, vocês jamais vão ver. Tinha um instrumento, depois eu posso, se vocês quiserem, comentem aqui, eu faço um vídeo só de instrumentos que se perderam ao longo dos séculos. Um deles era o tabor-pipe. Tabor-pipe. Talvez vocês encontrem com outro nome, mas é muito da tradução. Olhem que ideia. Era uma pequena flauta, né, pequenininha. Pode imaginar notas agudas igual flautim. Você usava apenas os 3 dedos da mão para tocar aqui, né? E este dedinho, você não utilizava ele para tocar. Na ponta da flauta, em cima, você tinha um pequeno tamborzinho, né? Esse tambor ficava aqui, você ia tocando e batendo com o dedinho neste tambor enquanto você assoprava e tocava. Tabor-pipe é um instrumento híbrido, né? Ali tem percussão e ali tem sopro humano. Então, olha só, né? Que invenção. Então você tinha muitos, vou usar luthier, é uma palavra que na verdade, luthier, existe muito essa discussão, luthier é quem constrói violino, viola, luthier é quem constrói lute, alaúde, que é esse instrumento aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês. É esse instrumento, lute, é o alaúde. Luthier é quem constrói este instrumento. Eu vou pôr para cá para não derrubar. É claro, deixa eu pôr, que tá quietinho. É claro que depois começou a ser utilizado em quem constrói violino, viola, violoncelo, e hoje muitas pessoas que fazem manutenção em instrumentos de sopro também são conhecidas como luthier de instrumentos de sopro. Tá bom? Eu não sou o dono do termo, né? Quem vai usar tem muita gente, não, só estes podem usar, estes não podem. Não, ninguém aqui é dono do termo e dono da verdade, né? Claro que se a gente pegar a etimologia da palavra, ela é essa, construtor de lute, alaúde. Mas se a gente pegar a etimologia da maioria das palavras que a gente utiliza, não tem nada a ver com o significado que nós damos hoje, né? Isso é elementar. Bom, eu falei que ia comentar de 2 instrumentos, né, que caíram em desuso antes de entrar nos sopros humanos. Um é o tabor-pipe e o segundo, que eu vou falar aqui para vocês, é o rachete. Vou falar do rachete, né? Rachete, salvo erro, ou cevalato. Imaginem um instrumento mais ou menos do tamanho de uma latinha de cerveja. Largo assim, né? Salvo erro, eu vou ver nesses livros e confirmo para vocês. Uma palheta semelhante a uma palheta dupla, tá? Nós vamos falar mais adiante o que é, nesse vídeo ainda. E dentro dele, ele tinha várias voltinhas assim, o sistema de sopro dele, ele tinha várias voltinhas e essas voltas eram aqui dentro, né? Tinham várias voltas. Esse instrumento tinha um som tão grave quanto o fagote, acreditem, e desse tamanho, né? Cevalato ou rachete, um instrumento que caiu em pleno desuso, porque a sua execução era extremamente complexa. Por quê? Os caninhos eram finos, então era muito comum parar lá dentro restos de comida, que os músicos na época, né, falando 300 anos atrás, ia ficando. Então foi mais um instrumento que caiu em desuso, tá? Para vocês verem quantos instrumentos caíram em desuso. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando só nisso. Ok. Vamos adentrar em sopros humanos. Primeira família que eu vou colocar em sopros humanos, que eu vou colocar não é invenção minha, que eu vou colocar aqui na aula, né, mas não é criação minha. Embocadura livre, tá? Os instrumentos de embocadura livre quais são? São os instrumentos da família da flauta. Você tem um bocal e você sopra ali na embocadura livre. A flauta, a família é muito grande. Você tem desde o flautim, tá? Que antigamente era construído de madeira, ébano, em algumas partes, às vezes até em marfim. E você tem até a flauta contrabaixo, uma flauta bem grande. Se vocês conseguirem ouvir alguma gravação, é um som bem suave. Não é um instrumento flauta baixo que você vai ter aquela potência, aquela pujança
da flauta mais tradicional que é utilizada. Algumas delas têm aquela volta, né? Flauta contralto, flauta tenor, né? Ou seja, a flauta é um instrumento de embocadura livre. A flauta não tem palheta, tá? Ela não tem a palheta, igual nós vamos ver nos outros instrumentos. É um primeiro instrumento. Primeira classificação, tá? Vocês vão observar, isso também acontece nas cordas, mas isso é muito evidente nos instrumentos de sopro. Nós temos, isso é muito evidente nos instrumentos musicais, vou colocar assim, a família inteira. Nós temos ele desde do sopranino, alguns chamam de requinta, e eles vão, alguns chamam até de pocket, né? O instrumento tal pocket. Pocket é bolso em alemão, né? Pocket, instrumento de bolso, cabe no bolso. E eles vão aumentando até chegar às suas versões baixos, contrabaixos e às vezes super baixos. E às vezes algum construtor faz uma coisa completamente diferente, um hiper baixo, por exemplo. Jean-Baptiste Volumet, falando rapidinho de corda, tá? Vocês vão entender, amarra com esse assunto do sopro. Jean-Baptiste Volumet, grande arquetaio, grande luthier francês. Ele construiu o octobasso, que era maior do que o contrabaixo atual que a gente tem, que está nas orquestras sinfônicas de corda, maior ainda. Ele era tão grande que era preciso tocar de luvas com ele, né? E uma pessoa não consegue tocar, não existe um braço. Então ele fez um instrumento monstruoso, está no museu. Eu vou verificar qual museu tá e depois falo para vocês em outro vídeo. É um instrumento monstruoso. E ele também criou arcos na época de aço para violino, né? Mas não teve evolução esse arco, né? Graças a Deus. Então, você tem essas coisas também no sopro. Às vezes algum luthier faz assim, vou fazer um sax hiper, mega, ultra baixo, mas aquilo não tem utilização. É igual o pessoal fazer aquelas limusines de 30 metros de comprimento. Você vai andar onde, né, com ela? Não tem como. Então, voltando, existe normalmente desde o instrumento sopranino até o baixo e o contrabaixo, tá? Isso a gente vê na flauta. Agora nós tivemos embocadura livre, né? Agora nós temos os instrumentos de palheta. Primeira categoria que nós vamos ter aí, que eu vou colocar, poderia ser outra, não tem problema, é o saxofone, né? O saxofone, ele é um instrumento de palheta simples. Ele é construído desde do sopranino até o baixo, às vezes o contrabaixo, às vezes o super baixo, tá? O saxofone é um instrumento, como eu já falei aqui num vídeo, que muitos compositores não escreveram para ele, tá bom? Ele está em palheta. Já vou falar outra classificação que ele, a flauta, outros que eu vou falar recaem. E outro instrumento que também está em palheta simples é a clarineta. A clarineta, né, como o saxofone, são instrumentos transpositores. Então vocês vão ver, esse é em si bemol, em mi bemol. Se vocês quiserem saber como funciona essa transposição, eu posso fazer um vídeo e explicar para vocês como funciona essa transposição. Então a clarineta, ela também é construída desde os menores até os maiores. Clarineta em lá, clarineta, então você tem toda a família, tá? A clarineta é um instrumento que tem uma tessitura formidável. Vocês sabem o que é tessitura? Com licença, desculpa. Falando muito, a gente precisa tomar um pouco de água. Vocês sabem o que é tessitura? Tessitura não é textura do som. Eu sempre falo isso, porque uma vez eu estava dando uma aula e um aluno ficou indignado, né? Ele confundia textura com tessitura e eu não conseguia fazer ele entender. Tessitura é uma força de expressão. É a textura do som. Textura, não é uma força de expressão. Textura desse som, eu vou falar textura dessa mesa e tal. Tessitura é a nota mais grave e é mais aguda que o instrumento alcança. Se você está regendo, se você está na frente de uma orquestra, você tem, olha, vou falar com toda clareza, a obrigação de conhecer a tessitura de todos os instrumentos, né? É o mínimo, é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Vou contar para vocês por quê, né? Existem muitos ensaios de orquestras que são ensaios interativos, eles não são ensaios tradicionais assim. Por
que eles são ensaios interativos? Porque são ensaios que quem está regendo fica montando, que vai fazer, fulano toca isso, fulano toca isso. Eu já vi muitos desses ensaios, né, já vi a pessoa pedir para um instrumento tocar uma partitura, né, que ele não tem nota, aquele instrumento, que as notas não existem, não atingem. Por exemplo, né, vai até aquela determinada nota e essa nota aqui mais grave o instrumento não tem, e a partitura tem. E o maestro, né, mandou tocar aquela nota, mandou tocar aquela partitura, né? Eu já vi acontecer do músico falar, nosso instrumento não alcança, e a pessoa ficava extremamente envergonhada, né? Quanto custou aquela vergonha? Alguns minutos, algumas horas sentado, lendo sobre organologia, que a gente vai falar mais para adiante, tá bom? Então, conheça a tessitura. Voltando, por que eu falei de tessitura? O clarinete é um dos únicos, ou único, salvo erro, que vibra nos harmônicos ímpares da série harmônica, né? Então, como ele vibra nos harmônicos ímpares, ele tem uma tessitura muito grande. Vocês podem observar que o clarinete tem uma tessitura muito mais ampla do que o do saxofone, que também é um instrumento de palheta simples, tá bom? Então, essas duas famílias, saxofone, clarinete, estão nas palhetas simples. Muitos outros caíram em desuso, tá? Nós vamos falar agora das palhetas duplas, tá? Palhetas duplas são instrumentos bem complexos, não que os outros não sejam. Nós temos aí os instrumentos da família do oboé e fagote, né? Imagina uma palheta que dá duas aberturas. Esses são instrumentos bem complicados. Normalmente, um fagote raso tem o fagote requinto e contrafagote também. Mahler, Gustav Mahler, que já usou uma orquestra muito grande, ele compôs para contrafagote, mas assim, ao longo da sinfonia, o fagotista deixa o fagote, vai lá, toca duas notas do contrafagote e volta para o fagote, tá? São instrumentos muito caros, instrumentos bons assim, são instrumentos bem complexos de afinar, né? E são instrumentos que não são tão populares assim, tá bom? O oboé já é mais, mas o fagote, contrafagote não são instrumentos muito populares. Normalmente, os fagotistas, oboístas, eles fazem a sua palheta. Já no caso, pode acontecer, né, que alguém faça também, no caso da clarineta, do saxofone, mas normalmente eles compram palheta simples. Existem boas indústrias que fabricam de um bambu especial, e essas palhetas também, no caso dos instrumentos de palheta simples, elas têm números, palhetas mais moles, mais duras, dependendo do repertório, tá bom? Aí é bem específico. Normalmente palheta dupla se faz palheta, né? Quando se acha, muitos amigos que tocam, eles reclamam que é muito cara, são muito caras e são ruins, então eles acabam aprendendo a fazer a palheta. Quantas vezes eu já vi a gente tocando na orquestra, ele tinha ali diversas palhetas, essa aqui, aí eu troco e tal. Então tem muito disso, são instrumentos extremamente complexos, tá bom? Então o timbre, o som é muito anasalado, um som lindo, né? É um instrumento que tem muita técnica, não adianta, porque não é aquele instrumento que em 6 meses de aula você vai sair tocando as musiquinhas, é um instrumento assim que tem que ter muita dedicação, né? Como todos os outros, mas esses são extremamente complexos, tá bom? E eu vou contar para você, agora nós falaríamos dos instrumentos de bocais, vou falar já, mas antes só vou contar uma coisa, uma família inteira de instrumentos se perdeu, que foram a família dos instrumentos das palhetas encapsuladas. Dificilmente vocês vão ouvir falar isso, e até acredito que se colocar no Google não vai sair nada, né? Eu vou colocar para ver. Imagina a palheta simples, a palheta dupla, né? Aquela dupla. Vocês já viram? O oboísta tem aqui aquela palheta dupla. Sobre ela, uma cápsula, né? E você soprava sobre a cápsula. Pode ser que tenha algum detalhe um pouco diferente, eu posso fazer um vídeo específico sobre isso para vocês. Era um timbre
mais anasalado ainda, né? São famílias que não chegaram ao período barroco. Nós já falamos barroco, classicismo e romantismo. Porque era muita pressão, né? Era uma coisa que era complicado para o ser humano fazer, instrumentos que davam muito problema. Inclusive, esses instrumentos, todos que eu citei e os que eu vou citar, passaram por evoluções, tá bom? O violino barroco não é igual ao violino que é hoje, eles têm diferença, ângulo de braço, adaptação, tamanho de... por aí vai, tá? Então, essa família inteira de palhetas encapsuladas, que seria uma palheta dupla sobre ela uma cápsula, se perdeu, né? Nós não temos mais. Sabem-se sobre os estudos, como são, existem grupos de época que gravam essas músicas, mas assim, não é tradicional, tá? Isso, no geral, a gente pode dizer que se perdeu, ficou restrito a alguns estudiosos, alguns eruditos, alguns entusiastas da área, tá bom? Claro que se você gostar do assunto, adentre, é um assunto fantástico. Vamos falar agora sobre os instrumentos da família dos bocais. Vou fazer um breve resumo, tá? Não estou entrando em cada um. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula onde eu entro em cada um e falo determinadas características. O compositor e o maestro, muitas das vezes, eles eram a mesma pessoa. Eles têm que conhecer muito bem esses instrumentos. Muito bem. Por que eles têm que conhecer muito bem? Para saber se aquelas notas que ele está escrevendo são possíveis de tocar, né? O maestro tem que saber se o que ele está pedindo, você vai reger, se o que você está pedindo é possível ser executado, né? Como que às vezes você vai lá, pede uma coisa para um instrumento que não dá, né? Ou escreve alguma coisa que não dá. É muito feio para o maestro, né? É muito feio. O maestro tem que ser alguém que conhece. Então, por isso tem que estudar. Por isso a gente está fazendo esse vídeo, para incentivar, tá? Então, eu posso fazer até um vídeo mais profundo sobre isso. Aqui é uma base, tá? Imagina que a pessoa escreve uma corda dupla para violino, né? Que você tem a corda sol solta e uma nota alta, seria da corda lá, né? E a pessoa tem a corda ré no meio, o músico vai ter que tirar a corda para tocar, né? Não funciona assim, nem pode, vai desafinar todo o violino. Então existem coisas que a pessoa tem que saber antes de pedir alguma coisa, antes de compor, tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Isso aqui é uma ideia, para você saber onde os instrumentos estão classificados. Não é o conhecimento total, tá bom? De vez em quando eu faço vídeo, sempre alguém fala, não, mas faltou isso, faltou aquilo, mas não é algo, aqui não é uma formação, é um vídeo de instrução, né? Sempre deixo isso claro. Então, continuando, instrumento de bocais, nós temos trompete, nós temos flugelhorns, nós temos trombones, podem ser trombones baixos, e dentro, trompas, e dentro desses instrumentos, nós temos todas as suas subclassificações. Às vezes eles têm rotores, às vezes eles têm pistos, tubas que estão nessa família. Gente, a variedade de tubas, desde bocais, de tamanho, e é uma coisa assim que, se você entrar para estudar mesmo esse instrumento, estudar mesmo esse instrumento, você vai ver assim uma infinidade de modelos, de tamanho, de repertório, né? É fantástico, né? É fantástico. Ou seja, estes são instrumentos de bocais. Só as trompas, que normalmente na maioria dos repertórios nas orquestras sinfônicas elas estão em 4, trompa em Fá, já é uma coisa assim profundíssima de conhecimento que o trompista tem que ter, né? A trompa, uma pergunta para vocês, quem puder pesquisar e responder aqui nos comentários vai ser muito legal. A trompa, ela tá toda enrolada aqui, né? Qual é o tamanho da trompa, a metragem, se a gente esticar essa trompa? Em metros, né? É metros, para vocês terem ideia do tamanho do instrumento. Então aquele instrumento é todo enrolado de uma maneira que faça sentido científico e físico e técnico
né? Para vocês verem a evolução. Tem luthiers, né? Especialistas só naquele instrumento. Pra vocês terem ideia, tem luthiers especialistas só em violas da gamba, só em violino, alguns só em contrabaixo e muitos só em contrabaixo, né? Acontece muito, por exemplo, eu ajusto violino, viola, violoncelo. Existem muitos luthiers ajustos, restauros finos, que trabalham só com contrabaixo, outros só com viola da gamba, para vocês terem ideia, tá bom? Então, estes são os instrumentos de bocais, tem vários outros, tá bom? E ainda, depois dessa classificação toda que eu disse, nós podemos partir para os instrumentos de percussão. Os instrumentos de percussão são muitos e são muito complexos. O espectro que tem de instrumento de percussão é muito complexo. Quer ver? Vou deixar aqui para vocês uma tarefa. Ouçam a gravação, né, do Carmina Burana, Karloff. Né? Karloff é o compositor, Carmina Burana é uma peça, tá, bem conhecida, né? Vocês vão, assim que eu vi, vão conhecer. E esta Carmina Burana, com a gravação do Sejosal RG, no salvo erro, Filarmônica de Berlim, né? É bem fácil de achar, a gente vai deixar aqui para vocês no link. Olhem a imensidão do naipe de percussão. Tem sinos de diversos tamanhos, gongo, instrumentos. Sim, é uma infinidade. Então, os instrumentos de percussão, eu vou fazer um outro vídeo só dele para vocês, tá? Nós podemos defini-los, esses instrumentos de percussão, no geral, e abrir duas ramificações: sons definidos e sons indefinidos, vibrações regulares e vibrações irregulares. Deixa eu explicar para vocês mais ou menos como funciona. Imagina que você tangeu uma corda, tá? Cantou uma nota, tocou a vibração, aqui está a corda e aqui está a vibração. Esta vibração é regular, nosso ouvido capta como um som, tá? Se a gente fizer bater uma palma, esta vibração é irregular, é difícil identificar a nota, a vibração fica assim. Alguns instrumentos de percussão são vibrações irregulares. Claro que dentro desta irregularidade há uma certa regularidade, há uma certa ordem dentro do caos, e outros são regulares. Por exemplo, o tímpano. O tímpano ele é afinado, né? Já o prato é uma vibração irregular, tá? Então nós vamos falar disso depois. Os sinos, nossa, tem até uma visita que eu estava no Museu Nacional do Chile, onde eu falo um pouco dos sinos. Eu vou colocar o vídeo aqui na descrição para vocês. Tem a costela do sino, tem medidas, quanto ele encolhe, ou seja, instrumento de percussão, a gente ficaria aqui mais umas 3, 4 horas falando dele, tá bom? Nós vamos falar desta outra classificação depois. Tudo isso que eu expliquei para vocês, cordas, sobre os humanos, sobre os mecânicos e essas subclassificações, ainda existem outras classificações que recaem sobre esses instrumentos. Vou falar para vocês de mais uma. Quando nós estamos falando das cordas, nós estamos falando violino, viola, violoncelo, toda aquela primeira classificação, né? E quando nós estamos falando das madeiras, instrumentos de madeiras, nós estamos nos referindo a sopro, tá? Nós não estamos nos referindo a cordas. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Desculpa. O que acontece? Cordas, nós temos os instrumentos que utilizam corda, tá bom? Madeiras, nós teremos os instrumentos como alguns das paletas simples e paletas duplas. Família inteira da clarineta, família inteira da flauta. Ah, aí que tá. Por isso que eu estou explicando isso para vocês. Ah, filho, mas a flauta não é feita de madeira, é feita de, às vezes, prata, às vezes ouro. Mas, pela sua origem, muitas têm sido construídas em ébano, e pelo seu timbre estar mais ligado com as madeiras, os teóricos a classificam dentro das madeiras. Tá bom? Então, se você estiver fazendo algum vestibular, algum concurso de música, flauta é naipe de madeira, não é naipe de metal. Naipe de metais são as famílias dos bocais, tá? Família dos bocais são os naipes de metais, tá?
por exemplo, trompete, tuba, trombone, todos esses são instrumentos de metais. Fagote, paleta simples e paleta dupla, madeiras. E o saxofone? O saxofone é construído de metal. Depende muito do teórico. Como ele é um instrumento muito novo, claro que seu antepassado estava lá parado, tudo, mas como ele é um instrumento muito novo, alguns classificam ele em madeira, tá? Junto com os instrumentos de madeira, põe na mesma família, não são iguais, cada um tem sua característica, mas ele fica na mesma família para alguns teóricos, tá? Para outros não, para outros o saxofone é uma outra categoria de instrumento, à parte. O saxofone é uma categoria à parte, né? Raramente vi pessoas colocando ele nos metais. Tudo vai do que aquele teórico vê. Se ele quer ele de um timbre de madeira, ele põe na madeira. Eu sempre, quando regia, eu classificava como madeira, porque eu pedia para os saxofonistas da orquestra, tinha alguns saxofonistas que eu regia, para tentar chegar num timbre mais amadeirado, né? Um timbre um pouco mais da escola francesa. Então eu pedia mais ou menos isso. Então eu classificava ele como madeira, tá bom? Ou seja, muitas orquestras que tem aqueles ensaios interativos vão falar assim: agora as cordas, agora as madeiras. Madeiras, as cordas não vão tocar. Embora o violino seja mais fabricado de madeira do que de corda, mas ele está nessa classificação. Então, madeiras, cordas, madeiras e metais. Essas classificações, tá bom? Que vão existir aí, e dentre elas, essas outras que eu expliquei. Tem muito mais coisa para falar aqui, muito mais, né? A emissão do som, por exemplo, o saxofone, a emissão é palheta, você tem uma palheta ali, clarineta também. Nos metais, você tem o metal, que é o bocal de metal, e nas cordas você tem a corda. Mas depois a gente entra nisso e se aprofunda mais. Eu espero que tenham gostado. E o que eu prometi para vocês? O que eu prometi para vocês é muito fantástico, que eu vou mostrar para vocês esses instrumentos. Nesse formato aqui é complicado. Acompanhe nosso Instagram, tá? Que lá no Instagram eu vou mostrar para vocês esses instrumentos. Lá é mais fácil, vou mostrar no Stories. Aqui é muito complicado parar, pegar a câmera. Então entrem lá, Conservatório Imperial, tá aqui embaixo, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Dúvidas, sugestões, estou sempre à disposição, podem mandar perguntas. Muito obrigado por nos acompanhar.